Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Hoje é só a gente de novo. Não diga, a nossa amiga não vai vir? Não, hoje parece que não. Ele não pôde comparecer hoje, mas Bom, faz parte, faz parte, assim mesmo. Sem problema, está gravando igual. Tá, mas vamos lá. E hoje o Juliano, ele tinha avisado, né, que ele não ia poder vir, né, que ele tem uns compromissos Sim. particulares, mas a gente vai dando andamento aqui, né? Você está gravando a aula? Assim, Eu vou colocar gravar aqui, então. Não, já está gravando já. Isso. Aí eu vou ver se eu ainda não consegui colocar lá, vou tentar pôr na plataforma do YouTube, porque ele é muito grande, Aham. e aí eu não consegui mexer ainda, mas eu vou ver se amanhã eu consigo fazer isso aí, porque tá difícil. Eu pedi uma ajuda aqui para a Fernanda, ela sabe colocar, e aí ela me Sei. ajuda. Quem sabe cortar um pouco, né? Também dá. Quem sabe corta um pouco, bota só as partes interessantes realmente, dá uma reeditada no filme. Mas nós somos interessantes o tempo todo, né? Por Mas favor. às vezes a gente fala um pouco de besteira. A gente fala bobagem. Fica chato, você tem vergonha. Não, imagina. Muito vergonha. Que joia. Mas então tá. Então vamos lá, né? Deixa eu só pegar aqui minhas anotações aqui. Hoje lá peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar aqui para a gente ler a agenda da reforma. Só um pouquinho. Joia. Ótimo. Vou tentar aumentar aqui. Consegue enxergar? Está muito pequeno. Eu consigo. Então vamos lá. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Então hoje é Coríntios, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Assim seja, né? Joia. Vamos aqui para a nossa sugestão da prece. Rogar a Deus o combate à intolerância, que está precisando, né, pessoal? Nossa, com certeza. Verdade. Só um breve comentário aqui. A gente vê tanta questão da intolerância em todas as partes. Não. Acho um local que me chama muita atenção dessa questão de intolerância, muitas vezes é a intolerância de opinião, com redes sociais, né? Então, às vezes a pessoa expressa a opinião, expressa, sei lá, enfim, e muita gente não consegue respeitar a opinião do outro, né? E aí, com grosserias e tudo mais, então, assim, lógico, a gente não é santo, né? Mas tem hora que a gente lê cada coisa que chega a soar absurdo, você fica com aquela raiva, assim, né? Mas aí você fala, não, calma, tranquilo, é a opinião daquela pessoa, não é a minha, né? E a gente tem que se controlar, né? Quanto a isso, né? Mas a rede social, ela tem aquela cara de que eu posso falar aos ventos e nada vai acontecer comigo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes a forma como que eu expresso a minha opinião, eu posso estar não respeitando o outro ou ainda estar magoando, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Mas, enfim. Por isso, devemos rogar em tolerância. Vamos lá. Agora aqui eu vou pedir para alguém ler, que está um textão bem comprido. Vê se vocês conseguem aí. Consigo. Segue? Desde os primeiros tempos do Evangelho, desculpa, eu não li o cabeçalho. Não, Tema para reflexão, tá. Desde os primeiros tempos do Evangelho,
Os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo. Não, mas eu estava vendo se era confiados mesmo, se eu não tinha lido errado. Aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos religiosos da Inquisição. Dá para subir um pouquinho? É que eu vou mudar aqui agora. Ah, tá. Da Inquisição. E políticos, tá, seguindo, né? Uhum. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres... Desculpa. Não tem problema, deixa eu só me achar. Nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços. Só um minutinho, Fabiana, vou instalar você, tá? À frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados, com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Emmanuel Vinha de Luz, das páginas 217 e 218. Grande texto, mas muito bonito. Sim. Muito bonito. Se refere bem à nossa leitura, né? Uhum. Vamos lá. Luiz, você podia mandar para a gente, por favor, esse texto no grupo, para que a gente leia depois? Mando. Vou mandar agora. Tá, obrigada. Tá, só um pouquinho, deixa eu instalar a Fabiana aqui, que ela tá precisando entrar. Fabiana é instrutora também, né? Também. Fabiana, no passe. Opa, tô com o microfone desligado. Passe, né? Corrente. Joia, beleza, feito. Aqui a gente chuta, cabeceia, faz tudo. Faz parte, isso é bom. Isso é bom. Mas vamos lá. O que eu ia fazer? Eu ia mandar no grupo, né? Vou mandar agora para não esquecer. Isso, por favor. Caminhar tudo. Foi? Joia. Ok, vamos lá. E aí, como que foi a nossa leitura da visita ao cárcere? Foi triste. Foi triste.
muito bonito, mas muito triste imaginar o que eles estavam passando, né? Aquela situação. Muito Bah, triste. que Assim, coisa, né? eu costumo dizer assim, né, que tudo tem um lado bom, né? Tudo tem um lado bom. Aí a gente fica pensando assim, mas como achar um lado bom nisso tudo, né? Em todos esses acontecimentos que é do capítulo aí. Mas às vezes tem um lado bom, mas às vezes esse lado bom não é para todos, né? Mas tem um lado bom. Por exemplo, o vídeo voltou para casa, né? Ah, é verdade. O vídeo voltou para casa. E assim, por mais que assim, alguns pontos, né? Eu gosto de pontuar alguma coisa aqui do capítulo. Eu achei interessante que, apesar de toda a turbulência, de que ele voltou, ele não concordou com as ações da esposa, né? Que deixou a Célia ir até o evento, né? Lá, o local. E, e ele ficou bravo com isso, lógico, né? Dentro do pensamento dele. Mas ainda assim, como é a força que a esposa mostrou, né? Que a gente observa assim que por mais que ela estava com todos aqueles sofrimentos do prefeito que ficava tentando cantar ela lá e tudo mais, né? E, e toda essa questão do lar, ela conseguiu se acalmar, né? Se acalmar, ficar com aquilo para ela e assim conduzindo uma a paz dentro do lar, né? Então ela se dedicou, ela se doou naquele momento ali, não ficou soltando os cachorros, falando isso, aquilo, outro, né? Jogando as coisas ao vento, querendo dividir o fardo, né? E tudo isso em função de tentar manter o lar com a paz restaurada, né? Então a gente vê essa doação que ela fez também, né? Às vezes a gente passa o olho rápido no texto, né? E não percebe essa questão, né? Que É, desculpa. não, Da sim, mesma forma, a Célia, né? Também ela em exatamente. nenhum momento teve raiva do pai e da mãe, né? Brigou, foi contra, né? Mesmo tudo acontecendo com ela, né? Ela não poder ficar com ele, não poder libertar ele agora, né? Ela também, todo momento, respeitou a família, né? Uhum. Vontades do pai. Realmente ali mostra que todo mundo se doa um pouco pela família, né? Para manter a família bem. Exato. E tem tudo a ver essa questão da paz no lar, de se doar para a família, com o nosso trecho do nosso lar hoje também, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Uhum, uhum, É uhum. verdade. Como que as coisas vão se casando, né? Sim. E o que mais chamou a atenção no capítulo? Eu estava dizendo para a Natasha, voltando à questão da mulher do Ovídio, da Alba Lucínia, Uhum. eu comentava com ela também a questão assim da justamente dessa doação dela, dessa forma como ela conduziu, né? Totalmente diferente do que a maioria de nós faria. A maioria de nós não faria isso, né? Tiro coisa por mim. Nós somos, tu vê, naquela época ela já tinha lucidez, né? Já tinha uma postura diante como matrona. Bom, elas eram criadas assim, né? Era essa a educação, elas eram educadas para serem mães, né? Mães e manter a família, elas eram assim, em Roma. Mas, assim, a gente, hoje em dia, a gente não faz isso, é um temporal que cai, né? Uma situação dessa. Até mesmo por causa do ciúme, que nessas alturas ela também estava preocupada, né? Por causa da Sabina, né? Da Cláudia Sabina. Mas eu disse para a Natasha assim, que admirava ela muito nisso, mas ao mesmo tempo ficava triste por ela não confiar o suficiente no marido para falar sobre o tal do prefeito. Só que hoje em dia ainda, eu falei para a Natasha, não é fácil você dizer para o marido que você está sendo assediada por alguém ou que tem alguém te cercando, não é fácil. Né? Assim como não é fácil para o marido chegar e dizer para a esposa também, pelo medo da incompreensão. Né?
Tem que haver uma ligação muito profunda entre o casal, de confiança, para que isso aconteça, né? Para você chegar e você dizer, e você saber que o outro vai entender e vai te apoiar nesse momento, né? Não vai desconfiar, isso não é fácil mesmo. Mas é uma postura muito, muito bonita, a postura dela. Eu achei muito bonita também. Muito bonita. O que mais chamou a atenção? Ai, meu Deus, fiquei muito triste com a situação do Nestório e do Ciro. Muito triste. Mas o que nós assinalamos aqui, Natasha, lembra? Mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, a força da fé deles, né? Mesmo com se eles negassem a Jesus naquele momento, eles teriam a liberdade, eles teriam a vida dele. Eles poderiam, talvez, continuar tendo a fé deles, né? De uma forma mais na deles, né? Sem abrir mão e continuar, não. Eles preferiram, naquele momento, servir como exemplo de fé, talvez para as outras pessoas também, né? Uma fé maior do que a de Pedro, né? É. Porque Pedro negou Cristo 3 vezes, né? É. E Pedro conviveu com Cristo. Então veja que Pedro, nessas alturas, apesar de ter tido toda a carga sobre ele liderar, né, a propagação do evangelho, mas esses espíritos eram, parece que mais conseguiam assimilar mais a fé, a palavra. Não, a palavra de Cristo, a doutrina do Cristo, né? Só que a gente já nota isso aqui desde os primeiros, não aqui agora só. A gente já nota lá no 2000 anos, né? Parece que era algo tão forte, né? Tão, não sei uma palavra que para encontrar para colocar dessa maneira, mas assim. O velhinho aquele, o Simeão. Olha a fé do Simeão. O Simeão foi crucificado também, né? Mas veja, ele tinha certeza, ele tinha confiança, ele tinha fé nas palavras de Cristo. Ele sabia que se ele morresse, não negando a fé dele, né? Como é que eles dizem? Testemunhando a fé. O testemunho deles seria esse, né? Testemunhando a fé deles em Cristo. A recompensa viria após a morte, uma vida após a morte, né? Então, interessante essa fé que remove montanhas, que a gente ainda parece que ainda não chegou lá. Eles já tinham. Na verdade, não só isso, né? A questão também do aceitar o sofrimento que eles estavam sendo impostos para, né? Sabendo que isso era necessário e que com isso eles estavam garantindo um lugar no céu, digamos assim, né? Não só para isso, mas tipo o entendimento que eles tinham, que até hoje às vezes a gente não tem, né? Quando acontece alguma coisa, quando vem uma prova muito grande, a gente duvida e fica e se revolta, né? Não tem a fé de que aquilo é necessário. A fé é o entendimento, né? É muito interessante que naquela época eles tivessem toda essa força. Não, e como a Natasha falou antes, assim, essa questão não só da fé, mas também dessa convicção e de não negar, né? Mesmo sabendo assim que igual aquela hora que não é o Kinéio, o Elvídio, né? Ele foi lá e falou assim, não, fala aí fala o que eu quero ouvir, tipo assim, né? Fala o que eu quero ouvir que eu vou te libertar daqui, né? E aí eu tava até caçando aqui, eu achei o trecho aqui que ele fala assim, né? Ó, que ele fala da gratidão que ele tem, né? Pelo vídeo, por ir lá e demonstrar essa preocupação toda, né? E naquele momento, ele tinha, assim, a chance e tinha a vontade em si de se libertar daquilo, né? Mas ele acaba falando, né? Que é por amor, né? No caso a Deus, né? Que ele não pode ceder à fé, né? Mesmo diante da própria tentação da liberdade, né? Porque ele ainda diz o seguinte, ó, Jesus exerce em mim um jugo divino e suave.
E aí ele fala que não pode trair a Jesus nas atuais circunstâncias da vida, mesmo, né, amando aquele Senhor dele e diante da situação de possível liberdade ali, né? Outra Cara, coisa que outra palavra muito que ele usa é o sacrário do coração. Achei tão lindo isso, né? Porque o teu coração é a tua consciência, para mim, pelo menos. Eu vou muito pelo que o meu coração me diz, né? Então eu acho assim que a minha consciência está aqui. O certo e o errado, a convicção do certo e do errado está aqui, né? Então o sacrário do coração eu achei assim, achei profundo aquilo ali, sabe? Ver o compromisso dele com ele mesmo. Ele disse: eu prometi a Jesus no sacrário do meu coração que não, não negaria a minha fé, né? e eu vejo assim, né, que é tão bonito essa convicção, essa firmeza deles, né? De... É. Só um minutinho. Uhum. Opa, esse copo. Eu consigo deixar aqui no cantinho. Não, melhor eu te alcanço. Tá. Seguro. Deu calor? Voltei. Ó, Bem. desculpa, eu ia tentar completar a frase. Eles vão ir ali para o céu e vão viver o sono eterno até o momento que vai vir o juízo final e os que foram bons vão ser. Peraí. A senhora está tão desconfortável. Não, capaz, eu posso me virar. Agora deu certo. O que eu ia completar a frase dizendo era o seguinte, que eles têm uma convicção tão firme, eles têm uma fé tão grande assim, né? Uma certeza, né? E que, de certa maneira, a gente pensa assim, né? Que chega a ser até invejável, né? Mas aí a gente para e pensa também, né? E o que que difere ele da gente que a gente não pode ter a mesma certeza, né? Né? Onde que está essa diferença aí, né? Onde que a gente pode melhorar para conseguir essa certeza aí de que tudo realmente vai ter essa vida, vai ter esse momento que nos espera após, que com certeza vale a pena a gente investir nosso tempo, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem aqui na Terra, né? Investir nessa situação, né? Por que que a gente não faz isso, né? Como que acho que cabe entrar aí dentro da nossa reflexão também, é um ponto para a gente poder estar meditando isso mais vezes, né? Não, assim, teve um outro momento, num encontro passado, né, que a gente até comentou, acho que foi até eu comentei alguma coisa a respeito de que se diariamente é importante que a gente lembre que é possível se melhorar cada dia, né, que cada dia vem para a gente como uma bênção, uma nova oportunidade que a gente tem de melhorar, né? E, e por que não utilizar, então, esse tipo de reflexão para fortalecer esse melhoramento nosso, né? É complicado, mas eu acho que é algo que vale a pena anotar para que a gente possa estar. Eu acho que deve ser é isso que nós devemos perseguir todos os dias, eu acho, né? Para aquele que tem consciência, que já tomou consciência, né? Jesus dizia para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, para aquele que já ouviu, já entendeu que somos eternos, não vamos morrer nunca, uma vez criados, não vamos morrer, e que quanto antes nós sairmos dessas vicissitudes todas, ligados à carne e a essas como é que eu vou dizer? A questão material. Não, eu quero dizer assim, essas nossas imperfeições. As nossas imperfeições, né? As más tendências, as imperfeições e os nossos resgates também. Quanto antes a gente sair disso, melhor para nós, né? Melhor para nós como espíritos. Só que assim, ó, para isso tem que trabalhar. Precisa trabalhar. E para trabalhar tem que ter consciência de que tem que trabalhar. E é um trabalho incessante, não tem descanso.
todos os dias. Todos os dias. Tem que manter a vigília. Assim eu vejo, né? Manter a vigília, que é complicado, difícil, né? Mas tem que manter a vigília. E é uma caminhada lenta, como se você conseguisse tirar um grãozinho de areia a cada dia daquela pedra. Você está lapidando uma pedra. Você vai conseguir tirar só um grãozinho de areia cada dia, mas é um grãozinho que se tira. No final de um mês, são 30 grãozinhos. Na verdade, se você for persistente e vai indo, vai chegar um momento que ela vai estar lapidada. Mas tem que ter paciência e perseverança. E o que eu acho mais, eu volto a frisar, que o mais me chamou a atenção no capítulo é essa questão da resiliência deles, que realmente a gente não tem. Todos ali, acho que eram 13 que estavam naquela cela, que eram as pessoas que disseram que amavam a Cristo e aceitavam a morte. Era uma injustiça que estava acontecendo. Eles sabiam que eles não estavam cometendo nenhum crime. Claro que na época era um crime, né? Perante as leis da sociedade romana, mas enfim, não estavam fazendo nada de errado, estavam, na verdade, né, professando a fé deles. E mesmo sabendo que aquilo era injusto, nenhum deles tentou fugir, nenhum deles brigou, não, eles estavam lá todos sofrendo, sem comida, sofrendo maus tratos, mas estavam ali rezando, orando a Deus e sabendo que eles tinham que passar por aquilo e pronto. E pronto. A gente sabe que tem uma vida depois, a gente sabe que tudo que a gente sofre é pelo nosso bem, que é para poder se melhorar, para poder ficar bem depois. Mas na hora que acontece, a gente não pensa assim. Na hora que acontece, a gente xinga Deus, a gente briga, a gente acha uma injustiça com a gente, entendeu? Então, é muito, muito interessante isso, essa consciência que eles tinham que a gente não consegue ter 2000 anos depois. É lindo. Né? Com todo o conhecimento que eles não tinham, que a gente tem do pós-vida. Eles sabiam só o que Jesus falava, mas era uma coisa também muito velada, por causa da época, né? A gente sabe tudo detalhadamente, porque tem livro, tem a parte toda do Kardec, os livros dele e os livros que vieram depois. E a gente aqui estudando já há bastante tempo, mesmo assim a gente não consegue. Então, isso que foi o que mais me chamou a atenção, realmente, a resiliência deles. É incrível. Um dia vamos conseguir. Nós vamos persistir e um dia vamos conseguir. Se Deus quiser. Mas, assim, o que nós tínhamos, que nos chamou muito a atenção, que eu pedi para a Natasha grifar, porque eu achei lindo demais, são as palavras do Nestório ali para a Célia. Quando ela estava saindo da cela. Quando ela estava saindo, quando ela se despediu dele, né? Então, ela disse assim, Célia, né? A tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione com a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa, né? Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, essa etapa, com Jesus e por Jesus, né? Apesar disso, não te esqueças que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho, pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Achei fantástico isso. Então, muito mais do que coisa, a pessoa que vive uma vida toda consciente, fazendo esse exercício para se melhorar, né? Para se melhorar, para ajudar o irmão na busca da edificação do seu espírito, é o que mais vale. Mais do que o martírio. Achei lindo, sabe? Porque o martírio, naquela época, era o que acontecia. Mas nos nossos dias de hoje não acontece. Não é assim, né? Então, nos dias de hoje, você viver a sua vida buscando essa melhoração, essa melhora, né?
Bah, muito, muito fantástico. Achei, bah, não sei se vocês entendem da mesma maneira, mas para mim foi muito Não, bom. e a chance que a gente tem, né? Porque, por exemplo, eu falo assim, antigamente era fácil, era só morrer pelo Cristo e tá tudo certo. Mas está Exato, aí justamente a solução para isso, né? A gente não precisa morrer, exato. mas a gente precisa se doar Precisa ser bom. e trabalhar. Exato, exato, exato. E joia. E é assim, é engraçado como todos esses pontos que a gente falou aqui, eles casam com o capítulo do nosso lar de hoje. Sim, É todos. verdade. E, assim, eu gostaria até de comentar algumas situações, mas eu vou aos poucos, porque senão vai ficar coisas para trás. Tá. Mas, assim, para fechar, do, do 50 anos depois, ainda ficou alguma coisa para trás ou não? Não, acho que Acho não. que é Acho isso que não. mesmo, né? Eu acho que é isso. Uhum. Não, o capítulo é muito bonito e traz vários pontos relevantes, realmente. É. Deixa eu fazer uma situação aqui primeiro. Peraí, parará, deixa eu ver. Só um pouquinho. Tinha que ir na livraria comprar um livro só para pegar um punhado de marca-textos. Tem horrores. Eu tô comentando com a mãe, porque a gente corta pedaço de papelão para usar com marca-texto, post-it, é tanta coisa. E na livraria lá da minha cidade tem uma caixa cheia no caixa lá na hora de pagar, né? Porque eles recebem Ah, como brinde das editoras, né? Acho que eu vou lá sim. comprar o livro para pegar um calhamaço de coisa. Mas depois pegar, pode, daí sai com metade da caixa na mão. Aí a gente vai ter. Natasha. Mas a gente vai ter um para cada um dos seus livros, porque são tantos ao mesmo tempo. Não. Precisa. Ah, sabe o que, que é? Quando vende o livro, já a pessoa que já deviam colocar um marca-texto dentro. Não Dentro, custa de né? cartão, né? Então, Já Não, deveria mas vir com brinde. sabe que teve uma época que o Clube do Livro, né? Ele vinha, cada livro vinha um marca-texto junto, vinha com a mensagem. é. Aham. É que na verdade tem esse coisa da capa aí, mãe, que eu acho que considera como marca-texto. Não, Todos mas ele eles não têm, mas eu não é, gosto também. eu não gosto, porque ele Ela vai deforma. amassando, né? É. Tinha que ser um marca-textozinho solto. Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou contar uma historinha. Gostamos de historinhas. Beleza, Oh, Oh, que coisa bonitinha, meu Deus do céu. vamos lá. Aí, apareceu aí? uhum. Então vamos lá. E aquelas porteirinhas na frente. Bota assim que fica maior pra mim. Olha só, a gente gosta muito de animais. Bom, eu pelo menos eu gosto muito de animais, né? E eu não sei se vocês gostam também. Quer um cachorro preto de 16 anos? Caducando? Ah, Caducando, meu Ele faz gurizinho. as aulas conosco, é que nem a. Como é que é o nome da cachorrinha da Renata, é Samantha? verdade. É igual a Samantha, ele também tá Samantha. aprendendo. Não, o Olha. negão, a gente vem para as aulas, ele vem e Uhum. deita do lado. A Então, gente vai fazer o evangelho no lar, ele vem e deita do lado, ele faz tudo olha, junto. muito bom. Ele vai ser mais evoluído que os outros agora, hein? Vai, Vai. ele vai ser um cachorro evoluído. E às vezes ele quer sair, que ele cansa, né? Aí eu digo, tô Uhum. rezando. Aí ele deita. Tô rezando. Mamãe tá rezando. Deita. Mas Mas olha sim, só, pessoal. Ao invés da história, então, eu vou fazer alguns questionamentos. Vamos lá, já que vocês são adeptos dos animais, gostam muito dos animais, então vamos lá. O animal, querendo ou não, é um bem precioso para a gente, sim ou não? sim. E aí é o seguinte: É um amigo. exatamente, é um amigo, é mais que um bem, né? Na verdade, Dizer, não é um bem, na verdade. É um amigo, é é um alguém da família. amigo. Depende da família, é alguém da família. É de quatro patas, é de quatro patas, mas é alguém da família. Então tá, então vamos lá, já que é alguém da família. Vocês vão viajar, as duas, vai ficar ninguém em casa, vai viajar todo mundo da família. Uhum. E aí, o danadinho, ele não vai, né? Ele vai ter que, por algum motivo, vocês não vão poder levar ele. Vai ter que ficar em casa. Hum. E aí, pessoal, o que fazer?
Ah, é a pergunta que eu faço. Vamos analisar esse primeiro quadradinho aqui, ó. Eu levo ele na mochila, mesmo sendo desconfortável, sabendo que ele pode não se adaptar ao local que a gente vai, né? Mesmo sabendo que talvez não seja o local dele, que ele não possa entrar em determinados locais, que ao local que a gente está indo pode fazer mal até mesmo para a saúde dele ou para a sanidade dele. Esse é um questionamento. Levo, né? Será que eu levaria? Outra situação, eu poderia deixar ele à vontade por aí, para que ele procurasse os amigos, independente de onde ele fosse, né? Deixar ele sair na rua e lá ele se vira, vai ajudar lá, vai achar alguém, né? Se eu deixo ele solto, eu posso encontrar duas situações. Eu posso pensar que ele vai achar quem cuide bem dele, né? Quem goste muito dele, né? Vários amigos que gostem dele. Ou talvez ele não se ache, né? E possa ficar ali sozinho, à mercê e em dificuldade. Mas tem outra opção, né? Que é comumente o que a gente faz, né? A gente deixa com alguém conhecido, né? Que a gente sabe que vai cuidar bem. Geralmente é isso que a gente faz, né? E aí, não precisam me responder, né? O que que vocês gostariam de fazer com o nosso ente querido aí da família, né? Qual dessas oportunidades a gente poderia pensar, né? Que seria mais viável? Não é para responder? Não, pense. Só Pense e pensa. segura a onda aí, guarde a resposta no coração Tá e bom. vamos às situações do nosso lar. Uhum. Vou interromper aqui e vou compartilhar outro, tá? Só um momentinho. Estão enxergando nosso lar aí? Sim. Joia. Uhum. Beleza, então vamos lá. Então, qual que foi a primeira situação que a gente viu em nosso lar aí nesses capítulos, né? Foi a respeito do capítulo, né, a jovem desencarnada, né? Fazia referência a quem? A sobrinha da dona Laura. Joia. Neta? Neta, perdão. Neta da Neta, Laura, né? sobrinha do Lísias. É, neta da Laura, exatamente. A mãe dela que vivia depois. Né? É. Uhum. Então leia pra gente alguém, por favor. Helena? Não trazemos vibrações nas refeições. Não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Eu tô em home office, Luiz. Eu almoço trabalhando, sabe? Daí, imagina as vibrações do meu alimento. Eu compartilho da mesma coisa. Eu também estou em home office, não. Mas Não? muitas vezes você está lá e tá comendo, e tem trabalho, e tem não sei o quê, e ninguém te deixa em paz e tudo mais. Sim. Mas assim, ó, antes disso, eu queria saber, alguém mais foi ao dicionário ver o que que é a tal da neurastenia? Não. Também não. Então, a neurastenia é o seguinte, eu fui lá, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei bem certinho para não falar errado. Mas ela é aquela situação de que... cadê? Ah, aqui, ó. Ela seria, assim, aquela pessoa que tá apática, né? Então, ela teve uma perda de interesse, ela tá extremamente fatigada, né? Fadigada. E aí, isso tudo vai estar associado com questão de histeria e hipocondria. Então, é aquela pessoa, assim, que tá bem, sabe, assim, bem ruim, né? Bem ruim, vamos colocar assim, ela tá. Bem down. Isso. E aí, o que que acontece, né? Então, lembra que a gente falou que tudo é vibração? E realmente, tudo é vibração. Se senta à mesa chateado, senta à mesa com raiva, come com raiva, né? Quem nunca comeu com raiva, né? Emburrado, né? E então, tudo isso vai fazer mal para quem? Para a gente mesmo.
né? Está transferindo toda aquela vibração negativa para o alimento e você está ingerindo o alimento. E aí, só para a gente recordar, lembra da água, né? As vibrações que a gente passa para a água, e a água a gente vê assim que é um, algo que é tão bom condutor, né, das energias e tudo mais, né? Que pode conduzir tanto para o bem quanto para o mal, né? E aqui o alimento, né, que a gente vai estar ingerindo, que vai servir para o nosso sustento, né? A gente acaba ali ingerindo coisas ruins, né? Então, é algo que a gente tem que se policiar, né? Ou tá chegando a hora da refeição, vamos tentar abster-se um pouco mais, né? Tentar relaxar um pouco mais, não trazer as coisas ruins para a refeição, né? É difícil, né? Ainda mais a gente, né, que tem essa vida corrida e tudo mais, e tá almoçando e tá resolvendo problema e aquela coisa toda. Mas é para isso que a gente tem que se dar o luxo do horário do almoço, né? Pelo menos aqueles 15 minutinhos ali para você poder fazer sua refeição tranquila. E assim, eu não sei vocês, mas já aconteceu várias vezes comigo de estar comendo, correndo ali com pressa e já levanta e já vai fazer outra coisa e ao mesmo tempo que está comendo, tá resolvendo o problema. E aí você passa o resto da tarde ali com aquela sensação ruim, né? Aquele estômago pesado, aquela coisa assim, né? E como que é interessante, né? A gente começa a lembrar das coisas e ver como que encaixa, né? É, verdade. Você engole inteiro, você não mastiga. O trabalho não é assim. Eu também já passei minha vida toda assim. Acho que é por isso. Sim, porque assim não tinha tempo. Não tinha tempo. Chegava em casa meio-dia, não saía da escola meio-dia, chegava em casa meio-dia e 10, mais ou menos, né? Aí corre, 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 ultima as coisas do almoço, vê filho, vê problema disso, vê problema daquilo, almoça, 1h20, arruma filho, 1h20 tinha que estar na escola de volta. Então, você não tem o que fazer, sabe? Aí os problemas vêm, tem problema para resolver e você... Aí chegou uma vez que o médico chegou e disse para mim assim, quando tiver assim, não come. Não come. Não come nada. Não coma, porque tá lhe fazendo mal isso aí, né? E é verdade, mas é justamente por essas questões, né? Mas às vezes a vida atribulada nos leva a isso. A gente acaba não tendo condição de fazer, sabe? Uma acalmada, né? A pessoa que tá no corre-corre, tá na coisa, é difícil, é muito difícil. Hoje eu já consigo, mas hoje eu estou em casa, estou aposentada, mas durante o dia a dia não é fácil. Na sua profissão, por exemplo, não é fácil, né? Tem dia que o problema vem e você tem que resolver, é você que tem que resolver, né? Aí, nessas alturas, o melhor seria realmente o que o médico me disse, não comer. Nem tomar água, nada, até que você se acalme. Deixar para tu fazer, ter essa vigília suficiente de dizer, bom, nesse momento eu não vou poder fazer isso. Nem água eu não vou tomar, porque a água a gente já sabe, né? Tentar primeiro se organizar para depois, mas não é fácil não. Não, não é. Mas agora, né? Como você mesmo disse, agora é hora de fazer a vigília, né? Vamos tentar. Exatamente. A vigília. Joia. Lê pra gente, Natasha. Sim, minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. É verdade. É verdade. Só olhar para o lado um pouquinho. Exatamente. A gente tem essa, como que fala? Até esse costume, vamos colocar assim, né, para não dizer outra palavra, mas a gente tem o costume de que sempre o nosso jardim é o mais afetado, é o pior. Sempre a gente tem essa... vamos colocar a palavra, né? Sempre a gente tem um ladinho do egoísmo ali, né? Sempre a gente olha pra gente, tudo nosso é pior, é mais difícil, e sempre assim, né? Mas a gente vê que não é. Como disse, basta olhar para o lado.
Esse capítulo ele vem com várias coisas assim, né, para a gente refletir, né? Mas vamos lá. E aí, ó, se ela tem tantos sofrimentos, tantas coisas assim, né, que a gente até vê no capítulo, no livro nem tanto, né, mas quando a gente assiste o Nosso Lar, ela realmente ela traz uma carga assim de um egoísmo, que tudo dela é pior, que tudo é ruim, não sei o quê. Não sei se vocês se lembram do filme, né? Mas se a gente for refletir agora, né, esses motivos de todo o sofrimento dela, né? Então eles até elenca aqui, né? Então ele vem especificando, né? A questão do desencarne prematuro, a mágoa de haver transmitido a moléstia para a mãe, né? Então, perdão, não entendi. Sentimento de culpa. Sim, sim, e é muito comum carregar isso, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas aconteceu por isso, não, mas aconteceu por aquilo. E é um sentimento que a gente acaba carregando, né? Muitas vezes sem necessidade, às vezes aquela situação ali é algo que se diz atinente à própria mãe e não a ela, né? Às vezes é algo que a mãe tinha que passar porque a mãe escolheu passar por aquilo ali lá quando ela estava fazendo a previsão dela no Nosso Lar, né? Planejando, se planejando e tudo mais, né? E às vezes ela acaba tomando aquilo para ela e às vezes não é isso, né? A gente Mas é a tem... falta do conhecimento, né, Luiz? É a Exato. falta de conhecimento que leva a isso. Uhum. Nos nossos dias mesmo, eu estava vendo essa semana uma entrevista, num programa de televisão, casualmente, tá ligado? Eu não gosto de televisão durante o dia, mas estava ligado e eu vi sobre a questão da Covid, né? Uhum. Então, a entrevista com uma moça que tinha passado Uhum. Covid para a mãe e a mãe tinha vindo a óbito. Ela estava no chão, porque ela passou, né? Então, aí agora é mais ou menos a mesma coisa aqui. Imagina a carga de sofrimento que esta moça que está aqui hoje vai carregar até o final da vida dela. Uhum. Não é verdade? E isso mesmo que ela faça análise, faça isso, faça aquilo, difícil tirar isso dela. Dizer, não, se eu não tivesse ido a tal lugar, eu não teria levado para minha mãe não teria morrido. Talvez não tenha sido isso, talvez, né, que você disse, havia já um compromisso da mãe, Uhum. mas a falta de conhecimento dela vai levar ela a um sofrimento terrível durante a vida toda. E depois também. Mas, mãe, se acontecesse com nós duas, a gente também ia sentir isso mesmo tendo esse conhecimento. Pois é, mas agora já estamos complicado. aprendendo, já estamos aprendendo e temos que passar em cima disso, né, minha filha? A gente não pode para isso a gente tem que tá estudando. Né? É. Olha Não, mas só. é verdade, realmente é muito difícil, né? É. Não é fácil. Essa semana, hoje, de ontem para hoje, faleceu uma tia da Fernanda, Ó, e minha esposa. E aí, o que aconteceu? A filha dela, peraí, a tia é prima. Não, é prima segunda. A tia dela, ou a tia dela, a filha dela tá com uma doença autoimune e estava no hospital. E ela é menor, né? E então a mãe estava cuidando, né? E a mãe pegou o Covid e mesmo assim tinha que permanecer no hospital para cuidar da filha, né? A filha. E aí então tem toda essa situação aí. Daí hoje a Fernanda ainda estava comentando, né? Como que não está a cabeça da menina, né? Sabendo que possivelmente essa situação pode ter sido agravada, até mesmo pode ter sido gerado em função da doença que é dela, né? E aí ela falou assim, como que vai estar a cabeça da menina, né? E aí eu ainda comentei com ela, falei, às vezes nós pensamos assim, mas às vezes ela não está com essa preocupação, né? E a gente acaba se preocupando por ela, né? E a gente acaba sofrendo por um sofrimento que talvez a filha não, tipo assim, não que não esteja elucidado na cabeça dela, mas que talvez não faça parte da carga dela, né? Então, eu vejo que muitas vezes a gente se preocupa, né? A gente pode estar tendo uma preocupação por outrem e muitas vezes essa pessoa também não carrega essa carga. Talvez ela seja uma pessoa assim que já esteja numa situação, num estado de conhecimento ou até mesmo numa situação mais elevada que a gente, né?
e ela acaba aceitando de maneira mais tranquila. Eu digo isso porque ela acabou fazendo uma postagem, né, de, assim, de pesar, né, do falecimento da mãe e tudo mais, e ela parecia, assim, muito, não digo serena, Serena. mas eu digo firme quanto à questão, né? Ela não se demonstrou abatida, assim, tipo assim, mesmo porque ela não pode ficar abatida, né? Ela ainda está em luta, né? Então, apesar do luto, ela tem que manter a luta dela, porque ela ainda se encontra doente, né? Então, eu quis trazer esse caso aqui para mostrar para vocês, porque a gente tem que ter o entendimento de que, igual vocês falaram, né? A gente já tem o conhecimento, mas como a gente vai lidar é só no momento para a gente saber, né? Mas que a gente tem que lutar por isso, isso a gente tem, né? Ainda mais E tendo outra conhecimento. coisa, aquela questão da energia, né? Sim, Nossa preocupação, de alguma forma, pode afetar, no caso, a menina. Porque a uhum, energia nossa está chegando a ela, exato. né? E esse é um conhecimento que também é importante se ter. De saber que tudo aquilo que você pensar de bom ou de ruim Uhum. vai chegar a outra pessoa. Isso E, é uma coisa que eu preciso muito policiar muito, 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 muito. e olha que interessante. Essa minha Não, preocupação, o excesso de preocupação. não basta a gente ter o conhecimento, mas a gente tem que se lembrar disso. Por exemplo, o que você acabou de me falar, eu já sabia, mas eu não me lembrava disso, né? E isso é muito bom, porque é algo que eu tenho que conversar com a família também, né? A gente tem que se Uhum. comunicar para mandar Vai boas chegar ela. vibrações. Joia, excelente. Chegar as duas, Bom, na verdade, obrigado. né? A ela, a mãe e a filha. Você está Sim. dizendo, Natasha, que eu tenho que me policiar porque eu sou demais, extremamente preocupada, sabe? Então, com ela, principalmente, né? Aí ela sai viajar, eu vou para outra cidade, sabe? Enquanto ela não me disser, mãe, eu cheguei bem, eu tô aqui angustiada. Pode ter acontecido alguma coisa, sabe? De repente você acaba interferindo de alguma forma para que realmente aconteça, porque você está chamando, entendeu? Você está com aquela angústia, aquela coisa, aquela tensão, aquela, né? Isso é energia negativa que você está mandando, em vez de você mandar tranquilidade, paz, né? Vai dar tudo certo. Não, você está. Isso é uma coisa que eu preciso vigiar muito. É um problema que eu tenho que corrigir. Sério, que eu tenho, como mãe, né? Só que é um É, excesso que pode estar prejudicando. o poder da palavra, né? O pensamento, Do pensamento. o poder do pensamento. É verdade. E olha só, espera só um pouquinho, deixa eu ver quem que caiu ali da. Só um É, o minutinho, tá? sofrimento do meio. Uhum. Ele vai ver alguém que caiu da sala me afastando. Sede, sede, sede. O dela. Esse. Eu não tomei nada. Que coisa. Não sei, tô com sede. Gozado. Não tem problema. Vai tomando O almoço não tava saudável. O celular na mão. Eita. Caiu o celular na minha mão. Tu fica aqui, tu aparece na mesma câmara que eu. Deixa eu ficar ali, mas eu não consigo ficar encostado. Será? O que foi, filho? O que foi, filho? Oh, meu Deus. Não, botou o olho, dedo no olho. Olha. É verdade, mãe, a gente não lembra disso, né? Tem que pensar. Só coisa boa. Também fico muito angustiada quando a senhora tá. Isso não ajuda em nada. Saúde. Vou te levar para Letícia essa semana. Vou marcar com a Letícia no final de semana, para o dia mais quentinho. Então, quando tiver aqueles 30 e poucos graus. Voltei. Olha só, vou compartilhar de novo, tá? Tá. Compartilhando. Quer que a mãe abra a porta? Joia. Ah, sim, agora vem, né? O sofrimento do noivo por sua causa, né? Sim, é o que eu falei, né?
Sim, era uma preocupação dela também, né? Que o noivo tinha sofrido muito por ela enquanto ela estava doente e que sofreria mais enquanto depois do desencarne, mas daí a avó dela disse que já estava previsto que ele ia ficar com uma amiga dela. E aí ela ficou mais ainda com aquela questão do egoísmo, que a amiga vai me trair, né? E aí a mãe dela disse, mas não é melhor com alguém que você sabe que vai cuidar dele, né? Assim, o noivo em si, ele, assim, a gente vê que a preocupação dele era real, né? Ele tinha uma preocupação, tudo mais. Mas, assim, a gente vê lá no texto lá que o narrador, no caso, ele fala assim a respeito do que, assim, a questão desse amor é um privilégio que é individual, né? É uma coisa que ele mesmo tem que descobrir, né? Essa questão desse amor verdadeiro, desse amor eterno, né? Vamos chamar assim, né? E que possivelmente ele ainda não havia descoberto, né? Então ficaria assim mais fácil as ações mundanas, né? E apesar dele já ter esse amor todo por ela e tudo mais, mas em função de ainda não ser esse amor eterno, né, que ele ainda não descobriu isso, né, por si só, também ele já começou a olhar a amiga ali com, assim, não olhar, né, mas os pensamentos já foram mudando, né? Então digamos assim, de certa forma, eu entendi que seja assim algo, vamos colocar assim, natural, né? Porque ele ainda não achou esse amor eterno ainda, né? Mas como a Natasha falou, né? Tem toda essa revolta dela, né? Com a ideia da... Verdade. Um pouco do egoísmo também, né? Não só o amor que Que ela tinha por ele, né? Mas que, na verdade, é a mesma coisa do André Luiz com a mulher, né? É a mesma revolta, situação. é o mesmo sentimento de posse, né? Eu não cheguei nessa parte ainda. Eu sei que ela tinha um noivo, mas eu não. Ele acha que ela tá sofrendo muito por ele, né? Ele falou pra mãe dele no outro capítulo, né? O que será da minha mulher? Será que eu sou muito e tal, né? Mas e aí, pessoal? Vocês concordam com a visão da avó? Eu acho que sim. Que é de que é bobagem? Nesse sentido? Não, que é melhor deixar na mão de quem conhece do que na mão de outro. Ah, esse sentido. Olha, na teoria, sim, né? Mas na prática, não. Olha, a minha posição, sem brincadeira, Luiz, tá? Não é mais dizer, a dona Sandra tá. A minha posição é a seguinte: a pessoa que fica viva vai seguir a sua vida, ela precisa seguir a vida dela, tá? Vai ter que arranjar alguém que cuide dela sim, que fique com ela sim, que dê carinho, que dê atenção a quem ela também... Não importa quem seja, se é uma pessoa que eu conheço, se eu não conheço, não importa, sabe? Eu falo às vezes para as gurias, ficam uma fera aqui. Não, porque não sei o quê, porque não... Não, mas é isso aí. Mas dependendo de quem for, a senhora não vinha puxar o pezinho? Não. Não, eu ficaria feliz, porque pelo menos não está sozinho. Aí o Luiz vai dizer, mas isso não existe, essa conversa. Não é isso? Mas é o desprendimento, né? Assim, é o entendimento. E realmente não é fácil, né? Cada um tem um entendimento diferente, tem as suas crenças. E se a gente for... muito problema, viu, Luiz, com relação a isso. Muito, sabe? A mãe morre, aí o coitado do pai fica jovem, sozinho, ninguém quer morar com ele, e ele precisa de companhia. O ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Então precisa. Mas aí é uma briga com os filhos eterna por causa disso. Gente, aí isso vai moldando a cabeça da gente, porque você vai vendo essas situações e vai se trabalhando já. Não, aqui eu já não quero que aconteça isso, né? Você já vai trabalhando os filhos para essa situação, se acontecer. Mas... Exatamente. Mas e aí, na nossa historinha aqui? O que fazer? Eu posso falar?
Por nós duas? Pode. Já aconteceu, tá? A mãe, nós temos eu tenho uma irmã que mora em Campo Grande. Foi desse relacionamento de indas e vindas que a gente chegou até vocês, digamos assim, né? E já aconteceu de nós termos planejado viagem juntas e eu não ter ido por causa do cachorro. Porque ele é doente, ele é velhinho e tal, né? Teve uma vez que a gente teve que ir, porque era o casamento da minha outra irmã, que não tinha como não ir. E aí a gente deixou com alguém cuidando. Né? Aqui em casa. Trouxemos essa pessoa aqui em casa para que ele ficasse bem. Porque o importante era ele estar bem, né? Então, para que ele não se afastasse da casa, ficasse em casa, nós deixamos essa pessoa aqui em casa, cuidando dele. Mas é um problema, viu? É um problema. Tem gente que abandona o bichinho, né? Então, é bem complicada essa situação do animal, viu? Bem complicado. Nós agora já estamos vendo, né, Natasha? Porque a gente sabe que talvez nós tenhamos aí para frente também uma viagem que ela terá que ir também. Então, nós estamos já vendo um pet que tenha todas as... Agora nós adotamos um gato, então temos um felino dentro de casa, irmãozinho dele, brincam os dois. Então, eu disse para a Natasha, bom, agora quando tiver que deixar ele lá, já ele não vai ficar sozinho, vai ter o gato com ele, né? Então, já não está mais só o animal, porque a solidão, o animal sente também, ele entra em depressão e esse daqui para de comer. Esse mesmo não come. Né? Então, a gente pensa mais nele do que na gente, né? Tudo é pensado no bem-estar dele, realmente. A gente deixa de fazer as coisas por ele. Porque ele é da família, não adianta. E é um amor incondicional esse, porque você não espera retorno, não tem retorno, não tem como fazer, a não ser, né, o carinho todo que ele dá pra gente, mas você não espera nada que ele faça. Você ama porque você ama, né? E cuida dele, e quer que ele esteja bem sempre. Mas assim... família. Sem vergonha. É família. É como se a gente tivesse que deixar uma criança, né? Um filho, um neto, um sobrinho, né? Tipo, vai viajar, não pode levar junto. Eu tenho que deixar bem, né? Tem que ficar bem. O importante é ele estar bem, não é o maninho. Como deixar um noivo na terra, né? O noivo não tem jeito, né? Deixar com a amiga que cuida bem, conhecida? Não, o importante é que cuide bem. Como que fala assim, né? Eu trouxe isso aqui só para a gente poder ilustrar, né, a visão da avó, né? Era o negócio do noivo. Você linkou agora. Tá certo. Bom, então ficou no meu coisa, né? Não importa. Ficou no meu raciocínio. E ele tem que estar bem. O resto, se eu conheço, se eu não conheço, se é uma pessoa amiga, se não é, não importa. Ficando bem é conta. Isso. Exatamente. Porque a gente gosta, a gente ama, né? Então, essa é a visão da avó, né? Trouxe aqui só para a gente poder... Entendi, legal. Legal o link. Joia, pessoal? Joia. Legal, então. Então, vamos falar um pouquinho de lar? Sim. Vamos falar um pouquinho do lar, né? E aí, lá nas loções de lar, a gente vê aquela questão ela traz a situação, ela começa a falar, né? Começa a falar das situações matemáticas e tudo mais, não foi? Sim. Olha só, eu ilustrei aqui para a gente tentar entender junto. Ela falou a respeito que gráfico. a esposa, a mulher, no caso, né? Ela vai estar constituindo ali, né, o ângulo reto ali, né? Falando ali do relacionamento, tudo que o lar seria o ângulo reto numa situação matemática, né? Então, vamos tentar elencar aqui. Então, no que seria o vértice ali na vertical, né? Seria a parte voltado para inspirações criadoras da vida, né? Que na fala dele seria mais voltado para a questão da esposa, né? E aí ele também fala o seguinte, ela fala, né, no caso do seguinte, que o que seria ali o vetor ali na horizontal, que seria o eixo, isso, na horizontal, que seria a questão da realização no campo do progresso comum, que seria mais voltado às aspirações do marido e tudo mais, né? E que desse ângulo de 45 graus aqui no caso, né, sairia ali
o vértice que seria o lar, né? O vértice sagrado, o lar, né? Que é justamente o quê? O entendimento que é indispensável para a construção desse lar. E aí eu fiz uma análise o seguinte, eu queria ver se vocês concordam comigo ou não diante da leitura. Que dentro dessa figura que ele traz aqui para a gente, né, a gente verifica que o crescimento ele não se dá nem mais para um lado, nem mais para o outro, né? Mas ele dá esse... Deixa eu tirar isso daqui. Mas ele dá esse crescimento de maneira igual, que é justamente o quê? Um balanceamento, um equilíbrio, né? A hora que a gente vê esse equilíbrio aqui, a gente vê que ele não cresce nem mais para um lado, nem mais para o outro, né? Se houver esse desequilíbrio, né? A gente observa que aqui que seria o ideal, né? Se ele pender mais para um lado, então a gente verifica que essa área ela vai estar mais voltada para um lado do que para o outro, né? Se a gente fizer uma projeção aqui, né? Também da mesma forma, se pender mais para o outro lado, ele vai estar crescendo mais diante de um do que diante do outro, né? Um lado cresce mais do que o outro, né? Então, o ideal realmente, né, seria que ele estivesse em equilíbrio. E aonde a gente vê que cada um vai, né, aponta para o seu lado, né, digamos assim, vamos colocar uma pontinha de egoísmo de cada um, onde não há esse equilíbrio, né? Então, os vértices, né, eles vão ficando cada vez mais distante do que seria o ponto comum do lar, né? Opa, que seria aqui na bolinha, né? Vamos colocar assim, né? Então, os vértices vão se distanciando, né? Do que seria um lar equilibrado, vamos colocar. O que ideal seria esse, né? Foi o que eu compreendi da leitura, né? Dessa parte. Eu queria saber a opinião de vocês. Concordo. Empresta o livro um pouquinho. Na verdade, eu entendi, mas teve uma parte, tem umas partes até que eu não concordo. Qual que é esse o capítulo 20? 20? O 20? Uhum. Essa questão da mulher ser a parte inspiradora. Uhum. Aqui, de matemática, né? Sim. O lar é o sagrado vértice entre o homem e a mulher, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Ele fala do egoísmo, né? Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar a esposa na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura de sentimentos, rumo aos planos superiores da criação. Eu não tinha entendido dessa forma, fica bem porque, mais assim, fácil, ó, todo né? mundo tem que ceder, entendeu? Tem que todo mundo ceder, os dois lados precisam ceder para que haja um equilíbrio, né? Tem que ter um ponto, um direcionamento, e os dois lados precisam ceder. Então, se cada um puxar só para o seu lado, aí não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, não tem jeito. Sempre, para você ver o... Olha lá no caso da mulher do Ovídio, por exemplo. Ali ela cedeu, né? Uhum. Ela cedeu para Uhum. que houvesse a harmonia no lar. Num outro momento, ele vai precisar ceder, né? Quando ele permite que a menina vá visitar e coisa tal, ele cede para que continue essa harmonia. Então, é preciso que os dois cedam. Vai chegar um momento em que cada um vai fazer, não é no mesmo momento. Num momento um, no momento o outro, tem que achar o equilíbrio. E o equilíbrio está justamente na diagonal. Exatamente. Aqui, ó, essa parte, desculpa atrapalhar, Luiz, Não. essa parte aqui que eu não entendi, que eu não entendi, pelo menos, e não concordei. Uhum. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui, no nosso lar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. Ok. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino.
Querida, isso foi lá em 1934. Exato. Essa aqui é a questão. Tá, isso que eu fiquei pensando. Será que ela estava falando para aquela época? Claro. Ou ela estava dizendo que isso é uma questão que, tipo, sempre tem que ser seguida? Porque eu não acho certo. Eu conheço casais que o marido fica em casa cuidando dos filhos e a mulher tá trabalhando e tá tudo certo. Precisa ser. Né? Então, a exigência do momento é aquela para os dois. Eles chegaram a uma coisa. Mas, filha, eu acredito que é a questão do momento lá. Porque os espíritos do nosso lar também estão em evolução. Eles ainda não estão, né? Eles ainda não estão iluminados o suficiente, tanto que estão ali ainda aprendendo para voltar. Então, ela estava voltando para a Terra, a dona Laura, naquele momento ali, em 1930. Então, a cabeça dela estava aprendizado para viver na Terra naquele momento. Vale lembrar que mais para frente a gente vai verificar que ela tem lembranças de 300 anos, né? Só que é de 300 anos dali para trás, né? Quanta coisa ela não viveu, quanta experiência não foi vivida, e como que eram os costumes daquela época. Imagina. Eu acho que é o próximo capítulo isso. É o próximo capítulo já sobre isso. Eu creio que lá na página 116 mesmo, seja a parte mais importante, ali é onde fala assim, ó, lá no finalzinho da página, ele está falando assim a questão da casa, né? Dentro da casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Aí diz o seguinte, uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se um rio sem a fonte? Como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Então, talvez é justamente essa questão do equilíbrio que chame mais atenção, né? Que justamente para a época, um tinha uma situação, outro tinha outra situação, vamos colocar assim, as missões, né? As missões, elas existem, né? Um tem que fazer uma coisa, o outro tem que fazer outra, mas a ideia é o seguinte, é justamente a questão do equilíbrio, né? Sem as missões, sem ter essa questão da atividade, da doação e principalmente da questão de ceder, né, como a Sônia falou, né, não tem como ter esse equilíbrio, né? Então, o importante, a gente até falou, acho que no encontro passado ou foi no retrasado, né, que não importa que peça da engrenagem você é, mas sem ela, a máquina não funciona. Então, a gente tem que começar a verificar disso, né? O mundo vem mudando, as atribuições de cada um vem mudando, vem se alterando também, mas o importante é que exista a atividade, né? Quem vai fazer, quem vai deixar de fazer, aí cabe a harmonia, né? Que tem naquele lar demandar as missões de cada um. Mas o equilíbrio deve existir. Tem que pensar nisso. É verdade. Eu disse, né? Eu vejo que a mulher romana, por exemplo, naquela época, ela era criada para ser matrona, mãe. Até bem pouco. A mulher de 1930 também. Não, eu sou de 1957, mas eu ainda fui criada já com uma abertura, porque meu pai tinha uma cabeça um pouco mais aberta, né? Já não tanto pensando assim, bom, casar, ter filhos, criar filhos, educar e ser dona de casa. Não. Já me fez estudar, já me fez ver uma outra maneira de viver, de ter que trabalhar, já me preparando para essa, né? Sem saber, ele preparou para essa vida de agora. Esse futuro que chegou agora. Mas eu fui criada ainda para ser. Minhas filhas já não foram. Eu já não criei. Bom, casamento poderá acontecer, aí se vocês, né? Criei para poder elas se sobreviver, sozinhas, né? Vai morar sozinha? Então você tem que saber ser dona de casa, mas não porque você tem que ter filho, tem que criar filho, tem que isso e aquilo. Tem as coisas, tudo seria uma consequência, né? Da vida como ela viesse, você teria que estar preparado. Mas antigamente não, você era criado para isso. E a dona Laura, ela também era essa visão dela, né? Era a visão da
Ela foi preparada para vir com essa cabeça, porque Exato. ela veio para aquela época, né? Joia. Muito bem. Acho que é isso aí. Deixa eu voltar lá no compartilhamento da tela. Joia. Então, aqui onde ele fala do ângulo, né? Sim. Aqui já está vencido, né? Vencemos o ângulo? Já. Joia. Isso aqui que eu queria também pontuar, ó, que eu achei muito interessante a questão que ele fala do lar, né? Que o lar é templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes de corporalmente. Então, a gente até falou disso lá nos 50 anos lá, né? A gente comentou a respeito dessa questão aí. Que às vezes é muito mais, né? O amor, ele é muito mais do que, como a gente comentou na aula passada, né? Do que o próprio sexo, né? Que às vezes as pessoas resumem ao sexo, mas não. São tantas coisas que estão envolvidas, né? Para a definição do amor, né? Para montar isso aí. E o amor é a base do lar, né? É a base do lar. Exatamente. Joia. E aqui ele fala a respeito do egoísmo, né? Que também foi comentado. Acho que foi a Sônia até que falou, né? Da questão de ceder, né? Que a gente tem esse problema que muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer, ou, né? Esses dias atrás eu vi uma figura, né? Eu tava pesquisando as coisas na internet, e tinha uma figura, dois idosos, assim, né? Era um casal, né? Mas eram dois idosos. Aí eles estavam na chuva, sentado cada um numa ponta do banco, e cada um, assim, sisudo, assim, né? Os dois sisudos. E aí o velhinho tava com o guarda-chuva, só que tava cobrindo a cabeça dela, né? Então tipo assim, Em vez de apesar de estarem bravos e tudo mais, né? Ainda estava tava cuidando dela. Cuidando do outro. E ele não, e ele se molhando. assim, Ele cuidando dela, querido. achei muito bacana. Eu tinha que ter salvo a imagem, acabei não salvando. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Olha, que coisa mais linda. Leia pra gente, por favor. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Aquele Você recebe a incumbência de Deus de ajudar esse espírito que você recebe, né? A ser alguém. Ixi, nem sei, nem consigo definir. Ser uma pessoa boa. Ser alguém de bem, né? Alguém que tenha compaixão, que saiba entender o outro. Não, mas eu digo que não consigo definir porque é tão complexo, né? Só que assim, ó, como é que ele diz? A ideia da importância do serviço maternal. Só que assim, algumas mães conseguem ter sucesso neste serviço. E algumas, por mais que elas se esforcem, elas não conseguem, sabe? Então, assim, ó, é um sofrimento danado para essa mãe que ela sucumbe, que ela não consegue ter, né? O filho sai vira marginal, vira, né? Não vamos entrar aqui no julgamento de quem é culpado, de quem não é culpado, né? Mas é que algumas mães não conseguem, por alguma razão não conseguem. Mas vamos lembrar o seguinte: o sucesso, ele pode ser relativo. Às vezes ela se preparou para enfrentar tudo isso, né? Às vezes ela não conseguiu o objetivo
da criação né, de deixar a pessoa assim, uma pessoa de bem e tudo mais. Mas talvez ela teve sucesso na missão que ela veio para fazer, que era tentar, né, ajudar. E muitas vezes, talvez ela ajudou por várias vezes, né? Mas a gente tem que lembrar que existe a questão do livre-arbítrio, né? E assim como ela veio com esse propósito, ele também tem como que a gente pode colocar? A responsabilidade do melhoramento, que é uma coisa dele, que é novamente aquela situação. A gente não pode, como que se diz, levar as responsabilidades do outro, né? A gente vai fazer o possível, mas realmente quem tem que fazer, quem tem que executar essas tarefas, elas são individuais, né? É difícil a gente ver isso aqui no plano terrestre, mas quando a gente pensa lá, quem passa, quanto tempo você fica no umbral, igual daqui a pouco a gente vai falar a respeito, né? Igual a mãe da menina mesmo, né? Ela vai ficar poucas horas no umbral, né? Devido ao sofrimento que ela teve e tudo mais, mas foi em função do trabalho dela, né? É uma coisa dela, né? Mas e os demais? Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, cada um, digamos assim, tem a sua página na caderneta, né, do dono da venda, né, para quitar suas dívidas, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Mas vamos lá. Não é fácil. Deixa eu fazer um parêntese só, Luiz, voltando assim, ó. Essa questão maternal, eu vejo ela como inerente na maioria das mulheres. Uhum. Você encontra mulher que não quer ser mãe. Ela simplesmente não quer ser. Não quer e não quer, né? E você encontra outras mulheres que não são mães, mas que têm um amor, esse amor maternal está dentro dela e é tão forte que ela abraça tudo que tiver em volta, né? Abraça tudo que tiver em volta. O que tiver, ela vai botando. Gato, cachorro, sobrinho, as crianças do vizinho, ela vai pegando tudo, né? Para poder extravasar esse amor que ela tem, né? Então, são situações bem contraditórias, mas que existem, né? Tem mulher que quer ser mãe e é mãe. Tem mulher que não quer ser mãe. Ela tem tudo para ser, mas ela não quer. É interessante, a gente fica assim, você tem que olhar, tem que respeitar a posição da criatura, mas eu não quero ter filho. E pronto. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo né? certo, exato. É engraçado Exatamente. isso. Mas foi alguma coisa que ela se predispôs a não querer ter, pronto. Não é? É verdade. E aqui ele vem falando das almas, né? Uhum. Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Por enquanto, raros conheces que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Ia falar alguma coisa, Natasha? Pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo. A maioria, a gente conhece muito mais casos de casamentos que sofrem tribulações do que casamentos que são mais equilibrados, né? Não, as tribulações todos sofrem. Todos, mas assim, muitas. Digamos assim, se eu for pensar nas minhas amigas e conhecidas, é geral, assim, todo mundo reclama dos maridos. Eu imagino que todos os maridos reclamem das mulheres. Não se separam, às vezes, ou se separam, enfim. Mas é muito problema de personalidade, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, e egoísmos e afins, né? É difícil ver um casamento que é tranquilo, equilibrado, sereno, né? Eu imagino que seria um casamento de almas gêmeas e afins. Mas eu acho que mesmo nas almas gêmeas vai haver algum momento de coisa fica. Não, algum momento sim. São duas pessoas diferentes que de repente juntam. É complicado. Não, são duas pessoas totalmente diferentes que de repente, né? Eu acho. Eu acredito, sim. Eu acho que não existe.
sabe? Não existe, assim, você juntar duas pessoas e nunca ter nada. Não, eu digo que vai ter coisa, mas não mais coisas boas do que coisas ruins. Há mais coisas boas que ruins. Nesse sentido. Sim. Uhum. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também durante a leitura, mas me parece que muitas vezes as almas gêmeas, elas não vêm só como um casal, né? Sim, vem mãe, como filhos, como Aham. pais, né? Que interessante, né? Muito interessante. Fala isso na conversa da Célia com o Ciro, né? Aham. E Acho que ele vai disse vir como vai filho, né? voltar como filho, eu imaginei pela conversa, né? Aham. Que ele vai voltar de alguma forma, eles vão poder conviver e tal, né? Bem interessante. Ele falou sobre isso realmente, né? Sobre eles. Os capítulos que seguem ainda são muito emocionantes. Vocês vão ver. Grandes emoções. Grandes emoções. E surpresas também. Olha lá, quem pode ler pra gente? Pode ser. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa do esforço e dedicação. Senhora Laura. Deixa eu só ver aqui a próxima se é a... Ah, não, aqui já é outra coisa. Mas aqui ele começa a falar, né? E ele já começa a gente observar ali, né? Que tem a questão do merecimento, né? De uma forma ou de outra, tem essa questão do merecimento. E aí, como eu gosto muito de conta, né? E ali ele fala da questão do bens materiais ali da casa, né? Não sei se vocês pararam para prestar atenção, quantos anos ele tem que trabalhar para conseguir uma casa? 20. 20, né? Não. É porque ele fala da questão que a casa, ela custa em torno de 30 mil horas, não é? Alguma coisa assim? 30 mil horas, eu acho. 30 mil horas? Olha, Isso. 20 ou 21. 30 mil horas. Aí, 22. Bônus horas, 22. Eu achei que eram 20 anos. Aí eu fiz uma conta rápida aqui, só que eu fiz uma conta do cara trabalhando de segunda a sexta, né? Sim. E só que mais para frente a gente vai ver que eles não falam, mas o que dá a entender lá pelo cálculo que eles mostram é que trabalha de segunda a sábado, né? Ou de Sim. domingo a sábado, é um dia só de folga. Só um dia de folga. 8 horas por dia, eu acho, né? Isso. E aqui na minha conta rápida, né? 8 horas por dia, 5 dias por semana, deu 8 anos e meio para conseguir uma casa. Nossos, né? Eu não sei se lá o tempo diferente, né? ele passa da mesma forma. Acho que não, né? Eu não sei. Mas só para ter uma base. É bastante. É bastante. Mas eu acho que esse trabalho é só lá ou aqui também? Mas olha, Luiz, deixa eu te falar aqui. Eu trabalho na Caixa, né? O financiamento habitacional, normalmente a pessoa faz parcelado em 30, 35 anos. Então, 8 anos e pouco tá no lucro, hein? Tá no lucro, né? Sim. Joia. Não, mas é bastante. Eu acho que é mais. Ah, que ela falou. Eu não me engano. Eu tinha a impressão que eu tinha visto 20 anos. Mas então eu não vi. Depois nós vamos ver mais para frente, vai dar para ver melhor. Mas, enfim, vamos aqui ver a questão das recordações da vida passada. Isso aqui é bem interessante, né? E aqui a gente começa a compreender um pouquinho mais, né? Por que nós aqui não nos lembramos, né, do passado, né? Olha lá. É preciso grande equilíbrio para poder recordar edificando. Né? Porque não basta recordar, a gente tem que recordar e edificar, né? A gente tem que saber lidar com isso, né? Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta sendo o mais infeliz, né? E aí a gente percebe o seguinte, né? O principal cuidado que a gente tem que ter é para não ficar se vitimizando, né? Lembra da conversa da mãe dele, né? Do André Luiz, quando chegou para conversar com ele, né?
E até mesmo o outro foi o Clarence, né? Que chegou, ele Chegou. começou a ficar se queixando, né? E o Clarence já deu uma nele. É complicado. Sim. Em geral, a gente se vitimiza, às vezes, até no momento de tentar se melhorar, né? A gente sempre acha uma desculpa, né? Ah, mas eu sou assim porque aconteceu isso e tal, né? Então, se fosse muito vítima, no momento que a gente para de se ver como vítima, as coisas começam a melhorar, né? Sim, Até exatamente. conseguir chegar nesse ponto, né? De conseguir ver, se olhar para si mesmo e ver as suas más tendências e ter essa consciência para começar a melhorar, né? A gente tem que largar essa posição de vítima que a gente costuma ter. Exato. Muito frequentemente. Verdade. E vocês imaginavam como que era essa questão dos arquivos lá para poder ver como que Eu faz? achava que chegava lá já lembrava de tudo. É? Não sabia que era assim mesmo, bem Olha aí, ó. interessante. E aí ele ainda fala, né? Tem que passar por cuidados e tudo mais, não é de qualquer jeito, né? Justamente para que tenha essas recordações traz essa grande carga, né? Então exige uma grande preparação também, né? E é por isso que passa todas essas situações. Você imagina só, né? Você imagina como é que não é o impacto, digamos, da pessoa que está se achando que é uma pessoa boa e coisa e tal, e de repente Uhum. você tem contato com essas lembranças, meu Deus do céu, né? E quase sempre as coisas que a gente abomina, né? Quase sempre as coisas que a gente abomina, as coisas que a gente não admite, que a gente acha horrível nos outros. Talvez, A às gente já vezes, fez. alguma coisa que a gente depois acabou sofrendo, né? Sendo vítima para esse resgate, então você já tem um outro entendimento. Né? Sim, mas dizer assim, mas como que eu fiz isso? Como eu fiz um negócio desse, né? Realmente Deus é sábio em não permitir que a gente lembre de tudo. E nesse sentido ali que eles chegam e eles precisam se preparar para ter esse conhecimento. Primeiro eles têm acesso às anotações e depois, quando eles estão prontos, eles revivem a emoção. Então, realmente é muito sábio de ter toda essa preparação antes de ser revelado tudo isso, né? É verdade. Joia. E se eu não me engano, daqui um ou dois encontros a gente vai ver mais exemplos disso daí, né? De que a pessoa acha que é uma coisa e é outra, né? E é outra, Mas e aqui, ó, vamos falar do Money, né? Do bônus hora, né? E aí, quem lê pra gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa tarja daqui da minha frente. Só um pouquinho, filho. Tirei. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vive. Isso eu não entendi. Isso é comunismo. Não. Isso é o socialismo. Tá? Não, mas assim, ó, todos cooperam, digamos assim, lá. Uhum. Trabalha ela, trabalha o Lísias, né? Uhum. Tá. O patrimônio comum, digamos assim, mas o bônus horas é individual, né? Isso. Que é da dona Laura, que é do Lísias, não é assim? Isso, exatamente. Tá, mas como cooperam eu não entendi esse patrimônio comum aí. Ó, vamos ler mais esse aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil. Pessoas da colônia. Tá. Todo mundo trabalha para, digamos, para um fundo comum que dá o básico para as pessoas que moram na colônia. Quer que eu leia? Alimentação. Por favor. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Ah, tá, entendi. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Todo mundo trabalha por todo mundo. Entendi. E aí, para suprir as necessidades. Eu não lembrava desse detalhe aqui. As básicas. E aí, eu imagino que
o que exceda o que é necessário para o comum, aí fica para cada pessoa. Deve ser isso, né, basicamente. E isso é assim que eu entendi também. Porque imagina, tem gente que não trabalha tudo isso, né? É a Aham. opção da pessoa. Digamos assim, uma pessoa que trabalha 2 horas por dia não pode, não é justo que receba a mesma remuneração de quem trabalha 8 lá, né? Então, digamos que ela colabora para o comum, mas não lhe sobra muito bônus hora. Imagino que seja assim na prática, né? Não sei se é isso E mesmo. talvez nem colabore para o comum. Porque aquela moça, aquela Aham. senhora que estava junto com o André, Que não queria trabalhar, né? que não queria trabalhar, aquela não, nem para o comum. E ela estava se alimentando E recebendo roupa. e recebendo roupa, É. né? Deixa eu ver se o próximo aqui vai complementar. Ah, isso mesmo, ó. Em algum lugar a gente tem copiado, né? Eu não sei bem a diferença do socialismo e comunista estudado. Mas, enfim, seria muito, muito interessante se a Terra pudesse ser assim, né? Todo mundo trabalhando por todo mundo, que as pessoas tivessem pelo menos o básico, todo mundo, e que aí, a partir daí, pelo seu esforço próprio, as pessoas teriam coisas melhores, né? Mas, na verdade, o que a gente tem é cada um trabalhando por si, pisando Deus em cima por todos. dos outros. E Deus por As todos. pessoas que precisam do básico não têm, se matam trabalhando para manter um ou dois com um lucro imenso, né? E assim vai indo, né? Mas, bom, somos um mundo de regeneração, então não tem como ser melhor que isso. Poderia ser Regeneração, melhor, não, de provas e de provas e expiações. expiações. Estamos indo para a regeneração, então Isso. não tem como ser muito melhor que isso. Essa situação que vocês expôs, eu entendi da mesma maneira. Tanto que um exemplo é quando ela fala da questão da casa, que você pode ter somente uma, não mais que uma, né? Por família. Por família. Por Então, família. Não é que o Lísias... Tá, mas o Lísias, quando casar, ele vai poder ter a casa dele. então, olha só. Eu acho que é uma organização meio Diferente. diferente, porque veja bem, o pai do Lísias, ele foi para lá antes da mãe, né? Sim. Foi Trabalhou e adquiriu a casa. 18 anos, não foi que ele ficou lá? Não lembro mais. Ficou um tempão lá. Aí ele adquiriu a casa. Quando a esposa chegou, ele já tinha casa, né? Sim. Isso. E aí eles ficaram trabalhando para o bem comum ali. Só que cada um tem seu bônus hora, né? Tanto Sim. que depois, num determinado momento, ela ainda fala assim, ó, eu, por exemplo, eu tenho 3.000 bônus horas que eu não vou poder levar para a terra, né? Ela fala alguma coisa assim. E aí ela vai gastar aquele bônus horas ali com o quê? Com a Vai todo como orientação, caixa comum, foi o que eu entendi. que é o quê? Caixa comum. Como se tivesse uma destinação que vai para toda a comunidade. Que é essa base que tem todo mundo. Não é para a família. Não vai ficar para a família, vai ficar para todo mundo, para a comunidade. Será? Ela fala aqui, ó. Eu sei que ela tá esperando a mãe da Heloísa vir para ela encarnar. De novo. Que ela vai deixar a filha, pelo que eu entendi, tipo, cuidando de todo mundo. Mas não entendi para quem fica o bônus dela. De novo, porque isso aí, negão, mas que difícil desse jeito, né? Deixa eu só ver aqui, ó. É lá na página 127. É. Ah, ela fala mesmo, ó. Ela tem 3.000 bônus hora, né? Do auxílio, né? No quadro de economia pessoal, que é dela, né? Aí ela fala assim, ó, não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, como a Natasha falou, né? Permanecendo minha filha apenas com direito de herança ao lar. Ah, ela vai ficar só com a casa. Isso. No entanto, sobre herança, isso. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais.
Então, quando ela tiver encarnada de novo, né, eles serão por ela, né, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não, e o que eu entendi também é que estes bônus hora nos permitem escolher uma condição mais favorável aqui. Entendeu? Quem tem, foi o que eu entendi. Você consegue vir numa situação mais favorável e ter a assistência deles em virtude desse trabalho que você realizou. Sabe? O acompanhamento, foi o que eu entendi, assim, o acompanhamento da família, dos espíritos superiores te ajudando aqui nessa né, na Terra. Você não sofre tanta tribulação. Se bem que as tribulações seriam as tribulações teriam a ver com o seu resgate, né? No caso. Mas eu entendi que era isso. Eu estou entendendo errado, será? Não, eu também entendo assim. Mas agora a pergunta que não quer calar. E se eu tiver um montão de bônus hora, eu posso usar aqui? Por exemplo, olha só, a pergunta. Tem aquela história, né? Que aqui se faz, aqui se paga, não é isso? A gente vem para a Terra para pagar as dívidas anteriores, não é isso? Uhum. Tanto que quando ela viu lá, quando ela viu a vida passada dela lá, ainda falou assim que ela ainda tem muito, né, o que pagar aqui na Terra, certo? Sim. Eu posso usar os bônus horas para me ajudar a pagar essas coisas que eu tenho aqui? Não. O que eu entendi é que você tem um acompanhamento, digamos assim. Como que eu entendi que eu assim, digamos assim, tem mais seres em volta de ti te protegendo para você não errar, para você seguir naquele caminho que você escolheu, para você não, como é que eles dizem, não haver falência, não haver, não sucumbir. Sim. Entendeu? Eu entendo Mas assim é também. nesse sentido, sim. Mas outra coisa, não. Eu acho que não. Para facilitar a tua vida, não. Aquilo que tu escolheu, tu vai passar. Eu penso que assim, ó, pela lógica, né? A gente sofre para recuperar o que errou e para aprender com esse erro, né? Não seria justo que Deus permitisse que a gente, trabalhando lá no, por exemplo, no nosso lar, que é uma condição que quase não tem tribulação, né? Porque não é a terra. Eu estou numa condição boa, estou trabalhando numa coisa boa, ganho muito bônus hora, e aí com esse bônus hora eu consigo apagar esses meus erros e não preciso mais sofrer por eles ou aprender com eles. Eu acho que não é por aí. Acho que realmente é essa questão da facilitação que a mãe falou, mas a pessoa vai ter que compensar isso. É facilitação em termos, né? Você teria, digamos assim, mais tem uma proteção maior. Amparo isso. Espiritual. Nesse sentido, eu achei. Eu entendi que seria. Seria o mais lógico, né? Pensando Amparo espiritual. Que é para o nosso melhoramento, porque não é só uma pena o sofrimento da gente, né? Exato. Ele é para a gente aprender, a gente tem que sentir na carne o que fez de errado para não fazer mais. Não é só uma pena, não na verdade não é só para pagar. Não é só por pagar. É que nós temos que parar de dizer que é um sofrimento, né? Uhum. Na verdade, é uma benção. Não é um sofrimento, é uma benção que você está recebendo de você vir resgatar o mal que você já fez há quanto tempo a outras pessoas. Exatamente. Né? É uma benção. Né? Mas quando a gente passa por esse sofrimento, a gente entende o mal que fez, nesse sentido, né? Então a gente não passa por ele só simplesmente porque você fez, você tem que pagar. Não, é porque você precisa entender que aquilo é errado para não fazer mais lá para frente, para entendi essa lição, entendeu? Agora, uma coisa eu acredito também, né, que o trabalho lá no nosso lar, ele vem, a gente assim vê que o que a gente recebe não é só o bônus hora, mas o grande pagamento é o conhecimento das coisas, né? Porque, igual ela falou assim, se trabalha na regeneração, você vai aprender muito a respeito da regeneração. Então, trabalha lá no esclarecimento, né? Vai também aprender muito a respeito.
Então, eu creio que esse aprendizado que a gente vai ter lá, quando nós viermos novamente, Traz consigo. a gente consegue trazer algo junto, né? E aí aquela velha história, né? Tem até uma frase que fala assim que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho nas provas, né? Alguma coisa assim, né? Então, se a gente fizer uma relação, é mais ou menos isso, né? É isso aí. Então, É isso. eu vejo Ela que é fala isso, né? até, ela classifica tipo bônus hora auxílio, bônus hora não sei o Isso. quê. Aham. No Ministério do Auxílio, ela tem tantos bônus horas. Na regeneração, tem tantos bônus horas. É por isso que ela Tá, mas classifica. isso ela só pode, tipo, ela pode só utilizar para alguma coisa relativa ao auxílio, não, né? Talvez ela vá receber auxílio em detrimento disso, será que não? É isso que eu não entendi essa Eu, Eu acho que é aí o auxílio dos espíritos superiores quando ela vem, quando ela volta. eu creio assim que, pelo que eu pude compreender ali da fala dela, é que no caso, vamos supor, eu trabalhei no auxílio, eu vou receber o bônus hora auxílio. Mas talvez, né, eu não sei bem se é isso, o bônus hora auxílio, ele pode ter, de repente, uma validade para determinadas coisas diferente do bônus hora união divina, por exemplo. É isso que eu não entendi, é isso que deu a entender, né? Por ser uma Aham. classe diferente. Precisamos estudar, Exato. ler, É, ler. outra frase que agora você falou, essa quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho na prova, né? Aham. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que não sei. Que Algo não assim, sei. né? Quando a gente Exato. começa a adentrar nos Quanto mais conhecimentos, eu a gente estudo, vê quanto mais eu sei, mais eu vejo que nada sei. o oceano que está na frente. Quem não se aprofunda acha que sabe tudo, né? Exato. Não sabe nada e acha que sabe tudo. E a gente que sabe um pouquinho não sabe nada. Sabe nada. Meu Sabe Deus. nada, bicho. Sabe nada. Bom, gente, Posso fazer uma pergunta? por favor. Totalmente fora Aham. de aprendiz para professor. Ai, ai, ai. Não, assim, ó, eu estou fazendo um tratamento espiritual Uhum. por uma amiga que Uhum. está precisando muito. Porque eu sempre faço por amigos, por pessoas que estão precisando, né? Então, eu estou fazendo agora. E aí, nessa quarta-feira, o Luciano quem tá ministrando. Ele, num determinado momento, ele falou a respeito das camadas. Ele deu uma ilustração assim para mim, né? Mas ele não entrou, não aprofundou. Eu fiquei muito curiosa e eu quero saber onde é que a gente vai achar para poder aprofundar. Que existem 7 camadas, ele falou, acima da crosta, né? Que a primeira seria o umbral. A segunda, eu não sei o que é, e que o nosso lar estaria na terceira. É isso? Isso. É isso que traz naquele desenho daquele livro que a gente até chegou a comentar alguma coisa. Só no desenho, lá não tem explicação maior. A gente não anotou o nome desse livro naquele dia, se tiver para passar outra hora para a gente. Passa para nós no WhatsApp, por Uhum. gentileza, no grupo. É Cidade do Além. Cidade no Além. No Além. De quem é o autor, tu não sabe. Ai, 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 deixa eu lembrar. É uma mulher que... Não é aquela que visitou as colônias e desenhou elas, não, né? Não, aquela era das colônias. Não, mas quando tu tiveres, tu manda para nós no grupo. Não te preocupa, Luiz, tá? Você não se preocupa. Quando tiveres, tu manda no grupo. Tem um livro do Chico Xavier que chama Cidade no Além. Ah, então é esse aí mesmo. No Além. É no Além ou do Além? Ditado pelo André Luiz e Lúcius. Psicografado pelo Chico Xavier. Cidade no Além. No Além, aí, será? Cidade no Além. Então, salva aí. Chico Xavier. Tá. Aí, Luiz, ele falou que as zonas escuras ficam abaixo da crosta. É isso? É que aí tem aquela situação, né?
que tem o Vale dos Suicidas, tem aqueles locais assim que são piores que o umbral, né? Então aí eles É ficariam abaixo da crosta. abaixo da crosta, né? Tá. E essa segunda camada, que fica entre o umbral, é Uhum. aquela camada onde os mensageiros trabalham ali? Onde Boa pergunta. tem um grupo de socorro ali? Porque eu estou lendo os mensageiros agora. Isso, é uma boa pergunta para a gente poder pesquisar mais a respeito. Eu não sei dizer. Ó, aqui, ó, para a gente poder ter uma. Essa aqui é uma imagem que eu peguei do Google lá do livro Cidade no Além. Então a gente Tá. verifica aqui, ó, que seria a primeira camada, né, da crosta Sim, ali, aí a segunda sim. camada, e daí aqui é onde está o nosso lar. É isso que Solar. ele traz. Né? Então Aqui é seria a umbral. terceira. Aqui, ó. Umbral. Essa mais escura, tá? Umbral. Aqui é a segunda camada. Porque Isso. existe assim, ó. Existem centros de ajuda. Aí que eu não entendi. Porque o nosso lar recebe diretamente do umbral. Aham. E existem centros de ajuda, de auxílio, tá? Que é onde os mensageiros vão trabalhar. Dessa segunda camada? Eu não sei onde é que eles estão, mas eles não estão na camada do nosso Umbral. lar. E não sei se estão no umbral, eu acho que não. Mas eles auxiliam, eles recebem aqueles espíritos loucos, aqueles espíritos tão completamente, sabe, que ficam lá, como é que eu vou te dizer? Inertes lá, eles recebem tratamento o tempo todo porque eles não conseguem, estão desfalecidos, estão totalmente desfigurados, o perispírito totalmente desfigurado, loucos mesmo, né? Pessoas dementes e coisa assim, que eles prestam como se fosse um hospital também, que eles recebem ali. Pode ser que seja, né? Você já leu Os Mensageiros do Chico Não, ainda Xavier? não. Muito bom, muito bom, bom mesmo. Eu estou lendo ele agora, eu já assisti alguns capítulos num centro como é que eles chamam? Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Uhum. Tem um trabalho de um psiquiatra que ele faz um estudo sobre os mensageiros. Está no YouTube. Está no YouTube. E eu já tinha assisti umas 14 ou 15 aulas, até onde, quando ele parou, aí depois eu parei, né? Eu digo, não, agora eu vou comprar o livro e vou ler. Então, eu estou lendo aquilo que eu já vi na coisa dele. Mas, assim, muito legal, porque ele vai a fundo nessa questão do auxílio, né? Desses espíritos que vêm à Terra para auxiliar nas casas espíritas, para auxiliar fora das casas espíritas também. É muito legal. Muito legal. Bom, bom saber. Vou anotar esse para Mas eu poder estou ler. curiosa para a segunda camada, para ver o que Vamos é que tem descobrir, na segunda. vamos ler até descobrir esse trem. Vamos procurar, vamos procurar. Quem descobrir primeiro avisa o outro. Tá bom. Joia. E quem que vai fazer a nossa prece hoje? Ai, meu pai. A gente esquece de preparar a prece. Ai. Não precisa preparar. Vamos combinar. Eu vou fazer. Assim. Não, deixa eu tentar. Vai ser bem curtinho. Isso, Tá, joia. bem curtinho, tá bom? Então tá. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a face de Jesus, agradecer por esses momentos de estudo, agradecer por ter nos iluminado, pelo aprendizado de hoje e pedir que fique conosco, proteja a nós, as nossas famílias durante a próxima semana e que possamos vigiar, orar, vigiar, ajudar nossos irmãos que necessitam. E agradecer pelos conhecimentos recebidos hoje. Assim seja. Assim seja. Muito bom.
Muito bom, isso aí, ó. Excelente. Na hora foge. Você não consegue concatenar uma ideia assim e ir até o final dela. Não, ótimo. Mas o importante é que quem precisa entender a prece entendeu. Então, tá tudo certo. Né? Então, tá bom. Gente, muito obrigado Obrigada. por hoje. Obrigado mesmo pela participação de Você é muito gentil. vocês. E vamos lá. Até semana que vem. Até. Boa Se semana. Deus nos permitir. Boa semana, bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau.